Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Pregador Abner Micael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. Será que é certo um cristão estar envolvido na política e até que ponto um crente deve se envolver na política? Então não sai do vídeo, não perde por nada, está imperdível o conteúdo que Deus tem para você nesse vídeo. Eu vou falar biblicamente sobre o cristão e a política. E antes que eu entre nesse assunto, já te peço para se inscrever no canal se você não for inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com mais alguém, porque eu creio que esse vídeo vai ser bênção para você e vai ser um divisor de águas na sua vida. E bora pro vídeo em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero começar dizendo aos irmãos que a Bíblia está repleta de texto falando sobre política também. Só que o cristão, o crente não deve ter um partido. Eu ouvi um grande mestre de Deus, o pastor Hernandes Dias Lopes, dizendo que crente não tem partido político, crente tem princípios. Quero começar falando sobre o texto que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, que Paulo disse: e não vos conformeis com este século. Veja que Paulo está dizendo que a gente não deve se conformar. A palavra conformeis ali no grego é sushematsu, que significa estar dentro de um padrão. Eu não posso ser colocado no padrão de uma ideia política desde que ela não abrace aquilo que diz a palavra de Deus. Se ela vai contra os princípios bíblicos, a ideia que o seu político abraça vai contra os princípios bíblicos, este político não deve ser o seu. Até porque eu estou falando aqui para a igreja. A igreja de Jesus não pode apoiar um partido que apoia ideologia de gênero, adoração a outros deuses e que vai contra todo o princípio bíblico. Eu tenho uma prova na Bíblia Sagrada que está lá em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 até o 14, 15, aonde os três reis, Jorão, Josafá e o rei de Edom, vão contra os moabitas. E na hora de ir contra os moabitas, acabou-se a água no meio do deserto depois de 7 dias de viagem para ir até Moabe, aquela região. Acabou-se a água e todo mundo pensou que seria a morte. Então o rei de Israel disse para Josafá que tinha um profeta chamado Eliseu que aprendeu com Elias que ele poderia consultar o Senhor e trazer uma palavra profética. Quando Jorão vai falar com Eliseu, sabe qual foi a palavra de Eliseu para aquele político? Porque os reinos estavam divididos. Jorão seria como se fosse o presidente de Israel e Josafá seria o presidente do reino do sul, Judá. Quando os dois vão conversar com o profeta, sabe o que o profeta vai dizer para o rei Jorão, que seria como se fosse o presidente de Israel? Ele diz o seguinte: eu só vou profetizar porque Josafá está aqui. Se não fosse a presença de Josafá, eu não te respeitaria e nem sequer olharia para a sua cara. Sabe por quê? Porque você adorou outros deuses, você levou a nação e aprendeu com seu pai Acabe, que todo mundo sabe que a história do rei Acabe, do presidente Acabe de Israel, foi uma história cruel, que tirou a adoração de Deus, tirou o foco de Deus e levou o povo a adorar e ter outras ideias antibíblicas. Então é por isso que Eliseu diz: só vou profetizar com respeito ao presidente de Judá, o rei de Judá, porque se fosse por ti eu nem olharia para o teu rosto. Por quê? Porque profeta que é profeta não respeita líder que não respeita Deus. Eu não posso apoiar um partido que apoia tudo que é de ruim e antibíblico. Crente que é crente não pode apoiar um partido que vai contra a Bíblia. E não estou aqui falando que devemos defender A ou B. O que eu estou tentando dizer para você nesse vídeo é: se você diz que é crente, você que quer um princípio, você que preza pela família, não pode apoiar um partido que vai contra a família, que vai contra os princípios bíblicos, que é um partido que vai de contramão àquilo que Deus ensina, como o rei Jorão. E Paulo disse aos romanos: não se conforme com as doutrinas, com as coisas, com as ideias desse século. Então eu concordo sim que o crente deve se envolver na política desde que a política comece a envolver a igreja. Nós precisamos lutar pelo que é certo. Nós precisamos fazer aquilo que é correto. Nós precisamos apoiar aquilo que apoia o princípio bíblico. Hoje nós falamos de política para amanhã não sermos proibidos de falar sobre Jesus.
Todos têm falha, qualquer presidente pode ter sua falha, mas aquele que melhor apoia a doutrina bíblica, esse é o que a igreja precisa apoiar. Então, mais uma vez, recapitulando o que eu falei, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, não se conforme com um partido que apoia todo tipo de pecado que o mundo está apoiando. Segundo Reis capítulo 3, versículo 1 ao 14 e 15, a Bíblia diz que Eliseu só respeitou o Josafá, porque o Josafá era um presidente que procurou fazer aquilo que era correto, mas o presidente de Israel, o rei de Israel, que seria Jorão, aprendeu com seu pai a adorar outros deuses. Então, o que eu estou tentando dizer para você é: crente só respeita político que respeita ao Senhor. Eu espero que eu tenha lhe ajudado nesse vídeo. Analise, veja aquilo que melhor encaixa com a igreja e com Jesus, porque você não pode dizer que é crente, mas apoia esse partido que todo mundo sabe qual é, que apoia uma falsa ideologia de gênero, que apoia a prostituição, que apoia a cartilhazinha no colégio dos nossos filhos aprenderem o que é errado, aquilo que não cabe a uma criança aprender, a não ser quando se tornar um adulto. Você não pode apoiar um partido, que nem é só porque roubou, pior ainda do que roubar, é apoiar tudo que não presta, a destruição do lar, destruição da família, casamento gay. Isso não pode entrar dentro da igreja de Jesus e nós não podemos aceitar, porque a igreja deve ser segundo o que disse Jesus: ele ama o pecador, mas aborrece o que ele faz. Nós amamos a todos, mas aborrecemos aquilo que é antibíblico, e é por isso que eu vou votar conscientemente em um partido que procura apoiar os princípios cristãos. Então, mais uma vez, preciso dizer isso para você, e não é ideia minha, é aquilo que a Bíblia diz. Não posso aceitar o padrão desse mundo. Aquilo que apoia coisa errada, a igreja não pode apoiar. Se inscreva no canal.